Olá, vamos dar continuidade sobre o assunto objetivos. Os objetivos específicos, eles são mais minuciosos, como já foi falado anteriormente. E o que eles oportunizam ao docente? Há uma reflexão e crítica da necessidade da formação do professor. Por quê? Porque quando se elabora os objetivos específicos no contexto dos documentos necessários na prática docente, se vê que há uma compreensão clara sobre a função do professor e o que ele está fazendo diante daquela prática. E ele mostra o potencial pedagógico e as estratégias de ensino, de estudo, comprometidas com o ensinar de fato e o aprender também. Além disso, ele fornece subsídios sobre aspectos que entram na dicotomia, ou seja, na dupla teoria e prática. E estas estão casando, estão coincidindo com os contextos de ensino e aprendizagem da nossa própria disciplina didática do ensino superior. Ou seja, quem não já ouviu falar em didatizar conteúdos? Ou seja, para se chegar a uma aula, mesmo que você já tenha de cor, que você já tenha memorizado todos os conteúdos, estes não dão conta do ensino por si só, sozinhos. Eles precisam ter também os objetivos, as estratégias. E se os objetivos, tanto geral como os específicos, não estiverem claros e serem bem construídos, com verbos no infinitivo, com os verbos específicos, sem dúvida, estes de alguma forma interferirão negativamente no contexto do ensino e da aprendizagem e, obviamente, na sua prática docente. Não poderíamos deixar de aproveitar, dando continuidade a isso tudo, aos conteúdos. Os conteúdos, eu poderia defini-lo como uma lista de assuntos, de temas, que serão estudados durante a aula, ou seja, uma lista de assuntos que serão estudados durante as aulas. Aí, claro, se é uma lista de assuntos, ele vai ter que estar no contexto de fatos, conceitos, princípios, procedimentos, atitudes, etc. Além do que, tudo isso vai chegar à formação pedagógica do próprio docente, principalmente no ensino superior, sem deixar de citar que nas outras modalidades de ensino também é necessário que conceitos, princípios, fatos, atitudes, etc., também estejam neste mesmo patamar. Então, dentro disso aí, entraria o planejamento de ensino e o plano de aula, né? Ou seja, como foi dito logo no início, que eles estão atrelados um ao outro. Eu faço meu plano de ensino, meu planejamento, meu plano de aula, e eles devem estar andando um ao lado do outro, coincidindo o que foi colocado em um com o outro. Ou seja, eu não posso ter um planejamento ou um plano de aula totalmente diferentes um dos outros no conteúdo e nos objetivos. Obviamente vão ter algumas diferenças, mas totalmente diferentes eles não podem ficar. Além disso, nós vamos ver que cada aula que eu irei ministrar, ela está alicerçada no quesito cronograma. Esse cronograma é uma ideia que você vai ter de quantas aulas você vai precisar para desenvolver aqueles conteúdos colocados anteriormente. Todos nós sabemos que o planejamento ele é dividido em várias partes que no final destes vídeos nós faremos uma retrospectiva. Poderíamos dizer que conteúdos e objetivos estão dentro desse contexto. Mas como eu vou desenvolver minha aula? Como será meu cronograma? Cronos vem do grego, quer dizer tempo. Então, cronograma é o tempo
que eu vou precisar para que haja o contexto do ensino e aprendizagem daquele assunto naquela sala de aula. Dentro desse contexto, é preciso detalhar minuciosamente, mas sem exagero, os passos, as ações, os processos ou comportamentos da aula que estão previstos nos objetivos. Aí veja, isso aí só confirma o que foi falado antes. O planejamento, ele é algo que casa, que coincide a continuidade de um item com o outro. Eu tenho o conteúdo, aí eu tenho os objetivos, aí eu tenho o desenvolvimento daquela aula e eu tenho as estratégias, dentre outros itens. E você vai ver que todos eles estão interligados, todos eles estão concatenados. Por quê? Porque eu parto do pressuposto que eu fiz uma previsão através dos objetivos que são permeados por um conteúdo que foi escolhido por mim e como esta aula será desenvolvida. Então, é algo que é como um quebra-cabeças. No final, ele se junta e forma o contexto de uma boa aula. Mas tudo começa nesses planos, nesses planejamentos, nessas formas de ver os contextos. Além disso, é necessário que haja também as estratégias de ensino. O que são estratégias de ensino? Olha, eu posso optar, por exemplo, em ter momentos em sala de aula que serão individualizados ou em grupos. Eu posso optar por uma leitura silenciosa ou por uma individual de um texto, que os alunos possam sublinhar as ideias mais importantes. Também as partes que compõem o texto, o registro de observações e o registro das questões pertinentes àquele debate oral e que depois se produza um texto escrito, uma produção de texto e assim por diante. Então, isso aí são estratégias de ensino. E se você observar bem, caro professor, verá que cada estratégia dessa, ela não é feita por acaso. É como se diz, ela foi planejada mediante o assunto, mediante o contexto, mediante aos objetivos. Continua valendo e confirmando-se tudo aquilo que foi exposto. O planejamento, ele não se dá de forma estanque, cada parte desassociada da outra, mas exatamente o oposto. Elas estão totalmente interligadas para se fazerem um único, um objetivo ou mais de um para um conteúdo, o desenvolvimento daquela aula, as estratégias todas estarão ali concatenadas, ligadas de forma coesa, de forma coerente, para que haja o principal objetivo de uma boa aula, a aprendizagem do nosso aluno. Além disso, há o registro. Mas ainda não terminamos por aqui. Veremos a outra parte, que seria as estratégias de ensino e os recursos. Que estratégia de ensino eu teria para ministrar um assunto X ou um assunto Y? Eu poderia optar por uma aula com exposição oral dialogada. Essa aula casaria com aquele momento do desenvolvimento que eu já adiantei lá, né, há pouco tempo. Falando do estudo de texto, por exemplo, eu poderia dizer que todas as disciplinas, elas requerem esse estudo de texto, a compreensão, as ideias do autor, para que se tenha uma primeira ideia daquele assunto, né, daquele tema da aula, em quaisquer disciplinas, ou seja, o estudo de texto não é só para a língua portuguesa, mas sim para história, geografia, ciências e quaisquer outras disciplinas, inclusive no curso superior, que o aluno já tem uma bagagem de leitura bem maior do que nas outras modalidades.
E óbvio que nesse contexto nós temos os recursos didáticos. Esses recursos didáticos poderiam ser expressão oral, poderiam ser texto, os slides em PowerPoint e outras atividades que serviriam de apoio para que aquele conteúdo e aqueles objetivos e aquelas estratégias realmente possam ser colocadas como concretas e com um resultado favorável à aprendizagem e ao conhecimento daquele nosso aluno e até de nós mesmos. Fora isso, não se pode esquecer da avaliação, outro ponto a fazer parte desse contexto, né? Avaliar, a gente poderia ter uma ideia como o ato de diagnosticar. Esse diagnóstico, ele tem um contexto de acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem. E, obviamente, para que isso aconteça, alguns pontos devem ser levados em consideração. A participação do aluno nas atividades propostas, e estas atividades podem ser individuais ou podem ser em grupo. Então, aquele aluno calado, aquele aluno que não se expressa oralmente, ele será, pouco a pouco, levado a participar junto com os outros, a dar sua opinião, que poderá ser questionada ou não pelos colegas, e estes precisam ter argumentos, saber ouvir e saber se expressar. É a famosa expressão oral, que é tão necessária em qualquer profissão e no dia a dia de todos nós. Além disso, nós temos a questão de que o entendimento individual de cada aluno poderá ser visto num texto. Ele pode dar sua opinião e colocar suas ideias também num texto escrito que originarão tudo isso. Então, essa ideia de que planejamento é fácil, eu não diria que ele é difícil, mas ele exige toda uma preparação do professor, o casamento, entre aspas, com uma realidade palpável. E, além disso, ele deve ter vamos dizer, um pé no docente e outro no discente. Ou seja, não pode ser voltado totalmente para um nem totalmente para outro. Lembrando que ele está impregnado de ações, de plan, PLAN, plano de planejamento, plano de aula. Ou seja, todos eles imbricam justamente para a organização do processo de ensino-aprendizagem de forma minuciosa e com bastante clareza, objetividade e precisão de ideias para que realmente possam chegar ao intento maior, uma aprendizagem com excelência, a formação de cidadãos críticos e construtivos que possam exercer plenamente a sua cidadania. Este é o contexto principal, formar cidadãos que possam exercer com plenitude todo o seu contexto na vida adulta e no dia a dia, fora da escola e nas situações que ocorrem no cotidiano de todas as pessoas. Obrigada.